Quando a gente fala do Pareto, o Pareto, em muitas situações, a gente tem visto um uso equivocado dele e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ferramenta e sobre o uso correto. O Pareto ele tem um apelo visual muito grande, essa é, eu diria, uma das forças do Pareto. Então, o desenho que normalmente a gente vê, ele por si só já mostra esse apelo visual e é uma ferramenta extremamente usada nas organizações. Aqui tem um exemplo para a gente começar a conversar. Nos links desse vídeo, o link 2, vocês conseguem baixar uma planilha para fazer o gráfico de Pareto. Mas o mais importante aqui é entender o conceito. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico de Pareto, eu vou até aumentar para a gente conversar. Eu tenho uma série de defeitos e esses defeitos foram aqui colocados numa ordem decrescente de influência. Se eu for ver aqui o risco, é um defeito numa empresa, só ele é 20% do total de riscos que eu tenho. A trinca seria 20 mais 16,4% e assim sucessivamente, ou seja, essa linha aqui é o acumulado. O que acontece normalmente, eu vou adiantar para você, é que há um uso equivocado do conceito de Pareto. Por quê? Porque, na verdade, se eu avançar um pouquinho, a regra 80-20 quer dizer que 80% dos resultados são causados por 20% das causas. Então eu vou voltar aqui. Estou com muito problema na minha produção e eu tenho aqui 20%. Ele está mostrando que 20% das causas é o foco que você tem que dar para resolver. Normalmente, esses 20% são os que causam mais dor de cabeça num negócio. Tem outras terminologias também para essa regra, deixa eu até ir lá, 80-20. Por exemplo, 20% dos produtos vendidos resultam em 80% do faturamento de uma empresa. Então, meu foco tem que ser em cima dos 20 produtos. Marcelo, como é que eu faço então? Se você tiver algo como o que você está vendo aqui, onde eu tenho um problema com 20%, foque nele primeiro. Essa é a sugestão que a gente sempre fornece como consultoria. Resolva um de cada vez, mas resolva mesmo. Ache qual é a causa raiz desse defeito, gere as ações e tire ele desse contexto aqui. O que a gente vê em alguns casos é o uso incorreto da regra 80-20 que a gente comentou. Muitas vezes o pessoal pega 80%. Então 80% está aqui. Então eu tenho que resolver todos esses defeitos aqui, de risco até empenho. Não é isso que a gente sugere para fazer. É o que está falando aqui nesse slide. Quando você faz isso com a sua equipe ou com o seu negócio, você está com uma grande probabilidade de falhar. Por quê? Porque você está tentando abocanhar mais do que devia, ou como dizia um chefe meu, você está tentando ferver o oceano. Lembre sempre da regra 80-20. Olhou defeitos, tenta pegar os 20%. De preferência, se conseguir, foca em um único aqui, em um único defeito. Tem alguns casos que nós já vivenciamos, que isso é interessante compartilhar com você. Às vezes eu tenho um problema assim nas empresas. Eu tenho aqui vários problemas e as empresas começam a discutir em reuniões de qualidade desse problema para frente. Então daqui, desse aqui para cá. E quem está de fora, como normalmente é o nosso caso, o que acontece? A gente acha estranho porque a empresa não está tratando desse item principal aqui, que muitas vezes é um defeito velho de casa que ninguém consegue resolver e de tempo em tempo ele aparece para atormentar as operações. Nós já vimos isso acontecer
E no nosso caso, na ocorrência, o que eles fizeram? Eles pegaram esse defeito aqui, que aparecia há muito tempo já, criaram uma equipe dedicada e a equipe fez um trabalho de estudo, inclusive de mandar material para fora, para resolver isso de uma vez por todas. E deu certo. Se você der foco e prover os recursos necessários, o que acontece? Você acaba eliminando esse problema de uma maneira efetiva e de uma vez só. Se você quiser saber mais, tem 2 links interessantes e no segundo você consegue inclusive baixar a planilha que a gente usou nesse vídeo. Te vejo numa próxima oportunidade. Forte abraço!